O governo do estado prorrogou hoje a fase de transição até o dia 14 de junho. Mas, na nossa região, o enfrentamento da pandemia tem agora novos desafios. As regras vão ficar mais rígidas em pelo menos 16 cidades, porque faltam leitos e até medicamentos. E uma nova variante do coronavírus traz preocupação para vários municípios. São 20 em todo o estado que sofrem com a invasão dessa variante chamada de P4. 9 cidades ficam aqui na nossa região. E Porto Ferreira é o município com maior incidência dessa variante P4. 20% dos testes deram positivo na cidade. E a prefeitura agora quer ajuda do governo federal. Esther tem asma e tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Mesmo assim, a moradora de Porto Ferreira continua com medo da doença. Eu sei que essa primeira dose não é o suficiente para estar imune, né? Foi em Porto Ferreira, com 56 mil habitantes, que pesquisadores da Unesp descobriram a P4. A nova variante do coronavírus já responde por quase 20% dos novos casos de Covid-19 no município. Desde o final de março, quando a gente fez uma declaração, inclusive, nas redes e tudo mais, que aumentou de 64 casos para 140, eles continuam aumentando sensivelmente. Essa semana passada, por exemplo, a última semana epidemiológica, nós tivemos mais de 390 casos. A P4 é derivada da mesma linhagem que deu origem à P1, a cepa de Manaus. A nova variante foi isolada a partir da análise de 149 amostras de moradores da cidade contaminados pelo novo coronavírus nos últimos 2 meses. O pesquisador da Unesp, que ajudou a identificar a cepa, ainda não sabe se a P4 é mais agressiva ou contagiosa. Não dá para saber ainda. O que a gente sabe é que ela está em ascensão, ela está aumentando o número, a frequência dela em uma região onde é predominante P1, e também onde está predominando, que está sendo encontrado também a variante britânica. Então, por ela se destacar, por ela estar aumentando o número de casos, a gente pode inferir que ela tem alguma vantagem em relação às outras. Porto Ferreira se aproxima dos 130 óbitos por Covid-19. A cidade segue o Plano São Paulo de combate à pandemia. Lojas e bancos continuam funcionando. O Comitê de Enfrentamento à Pandemia de Porto Ferreira deve se reunir nesta quinta-feira com o prefeito para decidir quais medidas de restrição serão adotadas agora com a circulação da nova variante. Um lockdown não está descartado. A prefeitura reforçou o pedido de vacinação em massa ao governo federal. Nosso prefeito, Rômulo Rippa, está em Brasília conversando com o secretário de Estado e com o ministro da Saúde na tentativa de conseguir a resposta do ofício que a gente já mandou lá em 31 de março, pedindo vacinação em massa para a população. Desde já nos disponibilizou uma possibilidade do município requerer um percentual da nossa população para realizarmos os testes de antígeno. Então, hoje ainda nós já estamos enviando um ofício aqui para o Ministério da Saúde com a nova estratégia de testagem, na perspectiva de testar não só os pacientes suspeitos, mas também seus contactantes, e assim nós tenhamos uma melhor vigilância e monitoramento desses pacientes na perspectiva de que esses números não se ampliem. A cidade foi a primeira do interior de São Paulo a registrar no começo do ano a circulação da P2, variante do Rio de Janeiro. A coleta de amostras para testes na rede pública e análises de possíveis variantes está em alta, segundo a vigilância epidemiológica. Esse número aumentou, né? Que nem em maio, agora a gente teve um aumento tanto de números de óbitos, né, registrado no município, como também o número de positivos. A gente positivava em torno de 40, 30 exames por dia. Hoje a gente está com 70, chegamos a 90 já. Diabético, Marcos já recebeu a vacina e prefere manter o otimismo. Preocupado a gente fica, mas eu tenho certeza que vamos passar por essa. O Ministério da Saúde foi procurado para comentar sobre o pedido de vacinação para Porto Ferreira e também dizer se o governo federal vai testar a eficácia das vacinas existentes no mercado no combate a essa nova cepa. Mas o Ministério da Saúde não enviou uma resposta até esse momento. Na nossa região, além de Porto Ferreira, a variante P4 está presente também em Mococa, em Caconde, em Santa Cruz das Palmeiras, em Tambaú, Descalvado, Pirassununga, Itirapina e São José do Rio Pardo.
O secretário estadual da Saúde, Jean Gorenstein, falou hoje sobre essa nova variante. Segundo o secretário, a nova cepa não apresentou impacto de casos mais graves e vai ser monitorada. Vamos ver o que ele disse na coletiva de imprensa dessa tarde. A vacina, a Coronavac, é uma vacina que foi produzida contra o vírus de Wuhan. Então, nós chamamos essa cepa de cepa parental, ou seja, a cepa que deu origem às... Bom, vamos agora corrigir essa entrevista aí. Na verdade, nós chamamos o secretário estadual da Saúde, Jean Gorenstein, para saber sobre essa nova variante e os impactos na monitoração. Vamos ver. Nós temos detectadas outras dezenas de variantes, até porque nós fazemos de forma aleatória um acompanhamento em várias regiões do estado dessas amostras que são colhidas de RT-PCR para saber se nós temos a identificação de novas cepas. Tem realmente uma importância que nós chamamos epidemiológica, ou seja, o risco de transmissão maior de uma cepa identificada, por exemplo, a cepa do Reino Unido, a cepa do Amazonas, a cepa que foi identificada na própria África do Sul e agora a cepa que foi identificada na Índia. Essa que foi identificada em algumas regiões, especialmente na região de Porto Ferreira, ela merece apenas uma atenção. Diferente das outras cepas, não evidenciou uma transmissividade, uma infectividade alta, nem um impacto de casos mais graves, eventualmente até fatais. Dessa forma, estamos tendo atenção como para outras cepas que não somente essa variante identificada. Bom, a eficácia da Coronavac contra essa nova variante encontrada no interior do estado ainda não foi testada. Essa informação também foi confirmada nessa entrevista coletiva de hoje pelo diretor executivo da Fundação Butantan, Rui Curi. O diretor explicou como essa análise é feita. A vacina, a Coronavac, é uma vacina que foi produzida contra o vírus de Wuhan. Então, nós chamamos essa cepa de cepa parental, ou seja, a cepa que deu origem às outras cepas, às outras variantes. Toda vez que aparece uma cepa nova, nós precisamos fazer um teste chamado teste de neutralização. Nós precisamos saber se o anticorpo que foi produzido no organismo do paciente que recebeu a vacina, no caso, contra o vírus parental, a cepa parental, é capaz de neutralizar a cepa que agora apareceu. Então, esse é um teste fundamental, é um teste que para identificar se o anticorpo neutralizante que está na corrente sanguínea, gerada por aquela vacina, pode neutralizar uma variante nova. Com relação à cepa da Índia, eu não tenho informação se isso foi feito pela Sinovac. Aqui no Brasil não foi. E a mesma coisa com relação à cepa que apareceu no interior. Esses testes precisam ser feitos. Para serem feitos, nós precisamos ter a cepa, levar para o laboratório, fazer essa cepa crescer em células, que são células vero. Essa cepa cresce e aí então nós testamos o anticorpo, se o anticorpo é capaz de neutralizar essa cepa. Bom, a gente perguntou ao Instituto Butantan se existe, então, uma previsão para testar a Coronavac nessa cepa, em novas cepas que estão circulando no Brasil, mas a gente não teve nenhum retorno. Os imunizantes da AstraZeneca e também da Pfizer, que também estão sendo usados em todo o país, já têm eficácia comprovada contra a variante da Índia. Mas essas vacinas também não foram testadas ainda na variante P4.